O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em teu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que haviam gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Isso foi algo profético, viu, gente, que aconteceu. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso. E vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Eu já tinha lido esse texto algumas vezes, mas quando eu cheguei nesse versículo hoje, relendo isso aqui, eu pensei, deve ter algum mistério nesse negócio de cuidar de ovelhas. Porque Davi, quando ele foi ungido por Samuel, ele não estava lá no meio do almoço lá com o pai, ele estava cuidando de ovelhas. Quando Pedro pergunta a Jesus, né? Jesus fala para Pedro, conversando, e diz: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E não tem nada escrito aqui por acaso na Bíblia, gente. Nada. Tudo tem um significado e um sentido. Real, da época, e espiritual. Aí eu penso que esse negócio de cuidar de ovelhas é algo meio profético para aqueles que querem alcançar, assim, altos níveis, né, em Deus. Amém? Mas vamos lá. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Estou quase morrendo. Dramático. Um homem que era caçador, habilidoso, que vivia da caça, foi fazer uma corridinha, quando volta morrendo de fome. Estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Isso tem tudo a ver conosco, cristãos. Porque todos os dias, se nós pararmos para pensar, nós estaremos diante de decisões a serem tomadas, das quais muitas dessas decisões vão estar te pedindo para fazer uma escolha entre Deus e o mundo. Entre as coisas espirituais e as coisas carnais. Entre o que é corruptível e o que é incorruptível. Todos os dias. O simples fato de eu saber que eu tenho que tirar um tempo com Deus todos os dias e orar e buscar a face dele. Mas quando chega naquele exato momento do meu compromisso com Deus, se apresentam diante de mim outras possibilidades. Assistir televisão, comer, passear, trabalhar,
E aí vai. Então, se a gente for parar para analisar o nosso dia a dia, nós estamos constantemente sendo desafiados a tomar decisões tal qual Esaú tomou. E vai aparecer aquele dia em que essa decisão será nítida e clara. Não será nada subjetiva. Ah, mas eu posso ir depois? Ah, mas eu posso fazer depois? Isso não é pecado, isso é assim. Todo mundo pode curtir a vida, todo mundo pode lá. Mas vai aparecer o dia, o exato dia, em que essa decisão vai se apresentar diante de ti como uma forma clara e evidente entre você fazer uma escolha entre Deus e o mundo. Entre Deus e o mundo. E aí você está diante de uma situação tal qual Esaú, que pegou o direito de primogenitura que ele tinha e trocou por um prato de comida. Simplesmente porque ele estava com fome e cansado. Com fome. Ele poderia esperar mais alguns minutos, algumas horas, e buscar comida em outro lugar e comer. Cansado. Ele poderia descansar. Não justificava a troca. Por que Esaú trocou? A pergunta é, por que Esaú trocou? E diferente do que vocês podem estar pensando, não vou falar de santidade. Porque quando a gente prega isso aqui, a gente foca na santidade. Não vou falar de santidade. O tema dessa pregação é por que Esaú trocou as coisas espirituais pelas coisas carnais. Por que Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de comida? Aí, a resposta é, exatamente porque Esaú, ele não tinha a noção, o conhecimento do valor da primogenitura. Se eu perguntar para vocês assim, qual o valor da primogenitura? Qual o valor de ter sido o primeiro filho a nascer? Alguém poderia saber me responder? Hoje, nada. Tanto faz, não é assim? Ser o primeiro, o segundo, o terceiro, direitos iguais. Mas se eu perguntar a vocês, e naquela época em que se constitui a história, em Israel, que valor tão grande é esse da primogenitura? Qual é o valor que tinha isso na época? Você só vai saber me responder se você tiver estudado esse assunto. Sim ou não? Sim. Porque é algo muito diferente do que acontece hoje na nossa sociedade. E eu tenho a impressão que Esaú estava como vocês. Não tinham a menor noção do que era a primogenitura para ter feito o que ele fez. Olha só o que era a primogenitura naquela época. A primogenitura, ela referia privilégios ao primeiro filho, dos quais os outros filhos não teriam. Primeiro, porção dobrada dos bens do pai. Vamos lá. Esaú era filho de Isaac. Isaac era rico. Se ele fosse pensar apenas por esse aspecto, que ele tinha o direito de ter porção dobrada dos bens do pai quando ele morresse em relação ao seu irmão, já podia ser uma motivação, sim ou não? Para ele não trocar a primogenitura por um prato velho de comida. Mas ele não pensou nisso. A segunda coisa, os primogênitos, eles tinham o direito de exercer o sacerdócio sobre a família. Na ausência do pai, eles se tornariam a autoridade máxima da família. Seria uma motivação boa, sim ou não? Ora, meu pai quando morrer eu vou assumir poder. Eu tenho poder. Eu vou receber a autoridade do meu pai sobre a minha casa. Eu vou mandar e desmandar em tudo e em todos.
Mas ele não pensou também nisso. Terceiro, superioridade política, social e moral. O primogênito nessa época lá em Israel, ele tinha um ar de superioridade, politicamente, moralmente e socialmente. Ele era o cara. As mocinhas, quando olhavam ali para um primogênito, diziam, opa, primogênito, não é pouca coisa não. Ele também não pensou nisso, ou não sabia. Quarto, o primogênito, ele recebia uma bênção superior ao seu pai. O pai impunha as mãos sobre o primogênito e descia sobre aquele primogênito uma bênção superior aos outros filhos. Mas ele também não pensou nisso. E especificamente em relação à família de Esaú. Ele participaria da genealogia de Jesus. Seria Abraão, Isaque, Esaú, Jesus. Não foi assim. Como é que foi? Abraão, Isaque, Jacó, Jesus. Esaú não tinha a menor noção do valor que havia naquela posição de primogênito. Não tinha a menor noção, era totalmente desorientado. Idiota. Me desculpa o termo. Como é que ele não sabia o valor que isso tinha, meu povo? Vamos pensar. Ele era filho de quem? Isaque, que era filho de Abraão, ou seja, ele era neto de Abraão, o pai da fé. Ele conhecia a história do avô dele. Ele conhecia tudo que Abraão tinha feito e tinha vivido. Ele não era um ignorante. Ele estava muito perto da história do avô. Ele conhecia sim. Ele não deu, foi o devido valor àquela posição que ele tinha. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente vê ao nosso redor, pertinho de nós, pessoas que andaram com Deus, se relacionaram com Deus, tiveram um momento bem, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos andando com Deus, e de repente caem, e se encontram de novo no mundo e dão as costas para Deus. Por quê? Porque essas pessoas, por mais que tivessem trabalhado para Deus, elas não conseguiram, preste atenção no que eu estou dizendo, desenvolver um relacionamento com Deus, a ponto de receberem o entendimento e a revelação do valor que Deus tem. Deu para entender? Deu para entender? A gente se converte, a gente recebe o Espírito de Deus habitando dentro de nós, que Ele tem a função de nos levar a esse lugar de conhecimento profundo de Deus. Mas nós não estamos indo a esse lugar. Nós estamos ficando, nos prendendo naquela vidazinha medíocre de um conhecimento raso e superficial de quem Deus é e do valor que Deus tem. Essa, infelizmente, é a verdade. Infelizmente. Porém, nós, e quando eu digo nós, agora não estou mais falando de crentes. Eu estou falando de nós aqui, Igreja Plenitude. Nós já recebemos conhecimento suficiente. Nós já recebemos palavra suficiente.
nós já recebemos discipulado suficiente para estarmos vivendo uma vida de profundidade em Deus. Sim ou não? Amém. Olha só como foi que a Bíblia taxou Esaú depois do que ele fez. Esaú, ele foi referido lá em Hebreus. Um acontecimento lá em Gênesis. Foi referido lá em Hebreus da seguinte forma. Hebreus 12:16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. E como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve mais como alterar a sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe o que isso quer dizer? Que quando caiu a ficha para Esaú, da troca que ele tinha feito, quando ele trocou o que era espiritual pelo que era carnal, caiu a ficha para ele depois que ele saciou a sua fome, e ele foi chorar e se lamentar, mas não houve mais lugar de arrependimento, é o que a Bíblia fala. Cuidado. Cuidado. Nós estamos na dispensação da graça. E muitas vezes o inimigo quer nos confundir. Colocar na nossa mente o seguinte pensamento demoníaco. De que tudo é a graça. De que tudo é de graça. Que eu vou pecar, mas Deus vai me perdoar e vai ficar tudo bem. Ele vai te perdoar. Perdoa. A moeda de troca para o perdão de Deus é o arrependimento. Se você se arrepende, Ele perdoa. Só que eu não estou falando de perdão. Eu estou falando de conquistas espirituais. Eu estou falando de um lugar em Deus, a qual o que você faz aqui na terra refletirá no lugar que você vai ter no céu eternamente. Eu estou falando de herança. E Deus é Deus de justiça. Se eu sou um crente pueba, me desculpa o termo, eu não vou ter o mesmo lugar daqueles crentes que estão mergulhados em Deus e vivendo no Santo dos Santos. Não vou ter. Eu vou ter o mesmo lugar medíocre que eu fiz aqui na terra. É o lugar que eu vou ter no céu. Decisões que eu tomo hoje aqui, que são tão ínfimas e passageiras, podem refletir em consequências seríssimas na minha eternidade. Consequências seríssimas. Volto a repetir, não estou falando de que Deus não vai perdoar, não estou falando que você não pode pecar mais, porque Deus não perdoa. Deus perdoa, perdoa sempre, sempre vai perdoar, Ele é esse Deus. Eu estou falando de coisas muito mais profundas, que nós precisamos viver hoje como cristãos. Existe um lugar em Deus que nós precisamos vislumbrar e perseguir esse lugar. Um lugar onde somente Ele é suficiente para mim. Um lugar onde eu consigo perceber o valor real desse Deus. E quando eu consigo perceber o valor real desse Deus, a minha cadeia de valores aqui da terra, ela começa a se modificar rapidamente. Coisas que antes de ontem eram importantes para mim, hoje não têm o menor valor. Simplesmente porque Deus vem com uma revelação
profunda a respeito de quem Ele é. É isso que nós precisamos perseguir. Nós precisamos perseguir esse entendimento do valor que Deus tem. Do valor que Deus tem. A única maneira de trilhar esse caminho de entendimento do valor que Deus tem, só existe um, que se chama oração. Oração. Não adianta eu vir aqui para vocês e trazer uma palavra ungida, uma palavra revelada, uma palavra totalmente nova, uma palavra totalmente inédita que ninguém viu, que ninguém pregou, que ninguém nem pensou que existisse. Você vai ouvir essa palavra hoje. Mas se você não começar uma vida de oração, se você não tiver uma vida de oração, que é o que gera relacionamento contigo e com Deus, essa palavra não vai gerar absolutamente nada. Sabe o que é nada? É nada. Não vai te levar para lugar nenhum. Não vai te garantir nada na eternidade. Não vai mudar nada as tuas circunstâncias. Não vai fazer efeito nenhum ao teu redor. Vai ser apenas mais uma palavra, mais uma revelação que não foi para você, foi para o pregador. Ele apenas transmitiu. Mas se não entrou no teu coração como palavra revelada, não fez efeito nenhum. A gente só conquista isso com uma vida de oração. Eu não posso querer conhecer a Deus se eu não tenho uma vida de oração. Não vai acontecer nunca. Eu posso convidar aqui pastora Donete para morar lá em casa. Pastora Donete, vamos morar lá em casa uns dias para mim te conhecer, para mim saber quem tu é. Aí a pastora Donete olha para mim, pastora, vou sim, vou passar lá 6 meses na tua casa. Bora lá, Donete. Arruma as malas, se hospeda lá na minha casa. Mas, se todos os dias eu sair para trabalhar, ela fica lá, ela vai também para o trabalho dela. À noite a gente chega, troca algumas palavrinhas, janta junta, cada um vai dormir no seu quarto. Por 6 meses. Não aconteceu nada. Não tive relacionamento nenhum, não sei nem quem é Donete. Com Deus é a mesma coisa, relacionamento com Deus e conhecer o caráter de Deus, saber quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele deseja de nós, como Ele age com seus filhos, conhecer a Deus, como um amigo conhece a outro, como Moisés conversava com Deus, como um amigo fala a outro. Isso só se conquista através de oração, não há outro caminho, não há outro caminho. Conhecer a Deus, ele vai além do estudar sobre Deus. Conhecer a Deus é algo espiritual. Conhecer a Deus não é algo natural. Eu já tive muita vontade de fazer alguns cursos aí de teologia. Teologia é a faculdade que se estuda Deus, a Bíblia. Mas eu cheguei à conclusão que eu não preciso disso. Porque eu não posso. Não estou dizendo que não é necessário. Quem quer estudar a Bíblia e não acha o melhor caminho, vai. Mas eu não posso estudar sobre Deus. Porque isso não é algo natural. Eu não posso estudar esse livro como eu estudo um livro de história. Para conhecer os fatos e os acontecimentos históricos do mundo. Eu preciso ler e meditar nisso aqui, com a ajuda do Espírito Santo me revelando e trazendo para dentro de mim o que está escrito aqui. Se não for assim, não vai levar ninguém a lugar nenhum. E pode até levar. Você conhece a palavra, conhece porque estudou, e você se torna soberbo. Eu sei todos os versículos decorados.
Me pergunte e eu lhe respondo. Deus não está nem aí para esse tipo de gente. Deus está dando as costas para esse tipo de gente. Por isso é que eu não quero receber o conhecimento para me deixar soberba e orgulhosa. Eu quero receber apenas a palavra revelada. E a palavra revelada, ela é discernida através do Espírito Santo de Deus. Quando você aprende a ouvi-lo, você precisa ouvir o Espírito Santo, você precisa falar com o Espírito Santo. Isso é relacionamento com Deus. Não há outra forma. 1 Coríntios 2:10 nos ensina muito bem, muito claramente sobre isso. 1 Coríntios 2:10 não precisa revelação, tá bom, irmãos? Não precisa você orar assim, um mês, para poder essa revelação vir, está muito claro. Olha só, 1 Coríntios 2:10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Que coisa linda! Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do próprio homem que está nele? Ele está fazendo uma comparação. Da mesma forma, ninguém, o que é ninguém? É ninguém, gente. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Que coisa linda. Esse versículo está dizendo assim, ó. Pastor Paulo, o versículo. Quem é que conhece os seus pensamentos na profundidade deles? É o seu Espírito. O seu próprio Espírito conhece na íntegra o que você pensa e o que você sente. Da mesma forma, o Espírito de Deus, que chamamos de Espírito Santo, ele é o único que conhece em profundidade os pensamentos de Deus. E esse Espírito Santo, ele está habitando dentro de mim, dentro de você. Para quê? Qual o objetivo? O único capaz de te mostrar quem é Deus é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ele é o único capaz de trazer para você em profundidade, em detalhes, quem é esse Deus que você serve. 1 Coríntios 2:12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha só, nós recebemos o Espírito procedente de Deus, aí eu pergunto, para quê? Aí ele responde, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vamos entender isso aqui. As coisas de Deus, elas são gratuitas, elas vêm de graça. Não. Ele está dizendo aqui, que para que a gente entenda, para que a gente receba as coisas que foram por Deus dadas de forma gratuita, eu preciso da ação do Espírito Santo. A gente está querendo receber as promessas de Deus e as coisas de Deus de graça, sem fazer nada,
Simplesmente porque está escrito e Deus prometeu, agora eu tenho que receber. KKKK. Não vai receber. Porque as coisas de Deus, elas são dadas gratuitamente, simplesmente porque não há mérito nenhum em mim em recebê-las. Mas para que eu possa conquistá-la, eu preciso, no mínimo, ter uma vida de relacionamento com esse Espírito Santo, para que Ele possa falar no meu ouvido: Angélica, é assim, 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 assim. A gente quer ter o Espírito Santo, se converte, levanta a mão, ele entra, ok, amém, glória a Deus, aleluia, tudo na paz. E pronto, acabou? É só isso? A minha decisão vai fazer com que eu viva todas as promessas e a plenitude de Deus na minha vida? Não. Você precisa se esforçar. Você precisa buscar. Você precisa orar, orar e orar. E você precisa meditar. Prestou atenção na minha frase? Você precisa orar, orar, orar. Meditar, adorar, buscar. Porque a oração é o que é mais relevante para você conhecer sobre Deus, sobre a vontade de Deus para a sua vida, sobre quem é Deus, sobre o que Ele espera de você, sobre o que Ele espera da humanidade, para você não ser um crente alienado, filho de Deus alienado. Sou filho de Deus, tenho a minha salvação, mas não sabe nem quem Deus é, porque não tem relacionamento com Ele. Eternos bebês espiritual, como diz Paulo, que toma leitinho na boquinha, na mamadeirinha, porque não é capaz de comer alimento sólido, revelações profundas, porque está tomando leitinho, mamando na mamadeira. Isso aí é apenas uma fase. Ela não deve ser eterna na sua vida. Saia disso em nome de Jesus. E mergulhe num relacionamento onde você vai poder receber revelações profundas, alimento sólido, para você crescer em Deus e conquistar lugares altos nele. Quando eu falo de lugares altos, eu não estou falando de você ser um grande pregador que o mundo todo conhece. Eu estou falando de lugares altos, aonde você sai do átrio, caminha pelo santo lugar e chega no santo dos santos. Para quem sabe o que eu estou falando sobre tabernáculo. 1 Coríntios 2:12. Já falei, né? Mas tem mais. Delas também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Poxa vida, Bíblia, de novo falando isso. Que tem que ser através do Espírito. Que tem que ser através do relacionamento com o Espírito. Fala tantas vezes, mas parece que a ficha não caiu para a gente. Deixa a Bíblia falar. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha o pequeno grande detalhe. Verdades espirituais, conhecer quem é Deus. Isso é uma verdade ou não é? Isso é espiritual ou não? Sim. Conhecimento de Deus se refere a uma verdade espiritual. E as coisas espirituais, elas são transmitidas de forma espiritual, ou seja, não é natural. De forma espiritual aos que são espirituais. Quem são os espirituais? Aleluia. Quem são os espirituais que vão receber as verdades espirituais? Os espirituais está descrito em Gálatas. Você quer saber quem é um homem espiritual? Vai ler Gálatas. São as pessoas que buscam as coisas celestiais e não as coisas terrenas.
São as pessoas que se envolvem no que é espiritual e não no que é terreno. São as pessoas que se envolvem na oração e na busca por Deus e na meditação da palavra e no jejum e na oração, porque elas estão plantando para o que é eterno e não para o que é passageiro. Esses são os espirituais que vão receber as revelações espirituais de quem é esse Deus. Continuando o mesmo versículo, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus nunca vai entender quem é esse Deus. E quem tem o Espírito de Deus, eu e você, que nós temos, talvez, eu disse, talvez, consiga chegar lá. Consiga receber a revelação de quem Deus é. Então, o caso é, não basta apenas ter o Espírito de Deus habitando em você. Ter o Espírito de Deus habitando em você apenas é o primeiro passo para uma possibilidade de conhecimento de quem é esse Deus. O próximo passo terá que ser dado por mim e por você. Quando nós inclinarmos o nosso coração para entendermos que a vida de oração é um caso de vida ou morte espiritual. Vocês entenderam? Oração é um caso de vida ou morte espiritual. Com a oração, você consegue começar a aprender quem é esse Deus. Você consegue receber a revelação e entendimento do valor que esse Deus tem. E na hora que as adversidades vierem, na hora que o pecado bater na sua porta, na hora que as propostas vierem, você vai ter uma noção tão real do valor desse Deus, que as propostas do mundo não vão ser um atrativo para você. Você vai poder dizer não a todas elas e viver uma vida de santidade. Enquanto nós não tivermos, não recebermos do Espírito Santo a revelação profunda do valor que Deus tem, de quem é esse Deus, nós estaremos sempre fadados ao insucesso. Estaremos sempre fadados a ali ou acolá a gente cair, pecar, errar, voltar, abandonar Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, através da oração, que Ele renova as nossas forças, ou seja, o cansaço vai embora. Não há peso, não há cansaço, não há desânimo, não há opressão, não há nada que seja maior do que o que você recebe numa vida de oração. Não há nada que seja maior. Esaú estava cansado. Esaú estava faminto. Uma vida de oração sacia a nossa fome e nos tira o cansaço. Dá para entender? Uma vida de oração, ela vai fechar duas brechas tremendas que há na nossa vida, que nos fazem pecar e errar o alvo. O cansaço e a fome. Porque quando nós nos alimentamos das coisas espirituais, quando nós nos alimentamos da oração e da leitura da palavra, da adoração, o nosso espírito, ele fica tão bem nutrido e tão bem alimentado, que a gente não tem essa fome desesperadora pelo pecado. Não tem. Agora, quando você não está recebendo esse alimento espiritual,
Você está com fome de alguma coisa que não está sendo saciada em você. Então, quando aquela situação vier, você vai estar com tanta fome, tão desesperado, que você não vai ter a noção do que você vai estar fazendo muitas vezes. E numa questão de segundos, você cometeu o erro. Você precisa de um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo. Senão ele não vai conseguir fazer toda a função que ele veio para fazer dentro de você. O Espírito de Deus, ele não nos foi enviado sem um propósito, sem uma função. Mas ele não trabalha sozinho. Ele precisa de decisões nossas e atitudes nossas, para que ele possa cumprir verdadeiramente e integralmente o seu propósito nas nossas vidas. É como se eu tivesse um carro para te dar de presente. Eu chegasse assim e dissesse: olha, fulano, está aqui o teu carro, um carro novo, zero, tu quer? Tu quer? Tu quer, eu te dou, está aqui a chave. Tu pega esse carro e tu bota na tua garagem. Tu olha todo dia para ele, acha ele lindo, dá uma lustrada nele todo dia. Mas tu continua andando a pé. E o carro passa 1 ano, 2, 3, dentro da tua garagem. E tu não usa os benefícios que aquele carro pode te dar. Continua andando a pé. O Espírito Santo é a mesma coisa. Nós já recebemos de graça. Eu te dei o carro, te cobrei alguma coisa? Não, foi de graça, né? Mas tu usou? Não usou. Nós recebemos o Espírito Santo de graça. Simplesmente porque Deus nos ama. Simplesmente porque eu quero, basta eu querer. Se você quer, você levanta a mão, você diz que quer. Senhor, eu quero receber o teu Espírito em mim. Aí ele manda, chegou. O Espírito agora selou em você, que você tem uma nova identidade. Você não é mais criatura de Deus porque você foi criado. Você agora é filho de Deus porque você recebeu o Espírito de Deus em você. De graça. Porém, se você não usufruir de todos os benefícios que o Espírito Santo tem para você, você vai continuar na mesma vidinha, medíocre, de sofrimento, de pecado, sem saber quem é Deus, o que Ele tem para você, o que Ele espera de você, sem saber o que é o céu. E aí, o que é o céu? Como vai ser lá? Tem gente que tem medo de morrer. Muitos crentes têm medo de morrer. Sabe por quê, gente, que a gente tem medo de morrer? Porque a gente não sabe o que é o céu. Porque se a gente conseguir vislumbrar o que é o céu e o que é a presença de Deus lá, a gente quer ir para o céu. Aí a gente entra naquele nível de Paulo: morrer é lucro. Não existe mais medo na morte. Porque veja bem, a Bíblia diz que enquanto eu estou aqui na terra, eu estou separado de Deus, não é assim? O Espírito dele habita em mim, mas o lugar de habitação de Deus é no céu. Eu só vou me encontrar com Deus, estar pertinho dele, saber realmente o que é a presença de Deus, quando eu estiver com Deus no céu e na eternidade. Agora pensa, se hoje nós temos o privilégio, muitas vezes, de sentir a presença de Deus, os que já passaram por isso podem testemunhar. E naquele momento a gente não quer mais sair dali, é assim ou não é? A gente não está mais nem aí para nada, para filho, para marido, para menino, para trabalho. Quando a unção desce, quando a presença vem, a gente não quer outra coisa. A gente quer estar ali para o resto da vida.
Isso foi uma pequena demonstração da presença de Deus. Imagina no céu que isso é definitivo. Quando eu tenho essa percepção de quem é Deus e do que é o céu, eu quero estar lá. Eu quero ir para lá. Eu quero viver isso com a profundidade da minha vontade. Começa a nascer um desejo desesperado pela presença de Deus. Mas isso só se conquista na oração. Na oração. Na oração. O Espírito Santo, ele tem funções específicas. A hora. Por favor. Vixe Maria, é mesmo? Acabou. Funções específicas, eu não vou nem ler os versículos, eu vou só citar. Interceder por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Está lá em Romanos 8:26. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. É somente Ele que nos convence. O Espírito Santo, não há palavras que eu possa dizer, falar, para convencer você de qualquer coisa. Se não for a ação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu te peço, Pai, se Tu és capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Tu é capaz de convencer o Teu povo que aqui está, a ter uma vida de oração, Pai. Eu ministro isso agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus e na ação do Espírito Santo de Deus, na vida dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Que Tu és capaz de convencer cada um deles a ter uma vida de oração, em nome de Jesus. A terceira coisa é que Ele nos aconselha. Ele é conselheiro. A outra coisa é que Ele nos ensina. Ele é que nos ensina a respeito do Pai. João 14:26. E a última coisa que Ele faz, que é um arremate de tudo isso, é nos conduzir ao trono do Pai. Sabe por que o Espírito Santo é nosso consolador? Porque quando Ele nos consola, Ele está dizendo que nos ama e que tem um Deus que você precisa habitar junto com Ele. Ou seja, Ele está querendo te levar ao lugar da habitação de Deus. Sabe por que o Espírito Santo nos aconselha? Ele nos aconselha para Ele nos dar a direção e o norte certo, conduzir a nossa vida no caminho certo, ao trono do Pai. Sabe por que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Porque Ele quer que a gente tenha a verdadeira noção de quem Deus é. Ele quer que a gente viva uma vida de santidade para que a gente possa trilhar o caminho do Santo dos Santos e chegar no lugar da habitação de Deus. Ou seja, absolutamente tudo o que o Espírito Santo faz em nós tem um único objetivo: nos levar e nos conduzir ao lugar da habitação do Senhor, o Santo dos Santos, o lugar que é meu, o lugar que é seu, só, o lugar da presença real e contínua desse Deus, o lugar de conhecimento profundo de quem esse Deus é. O lugar da presença densa e forte desse Deus. É esse lugar que Deus espera. É esse lugar que Deus espera que a gente chegue. Da mesma forma, como Ruth foi conduzida aos pés de Boaz e casou com ele. E quem conduziu Ruth até lá foi Noemi. Dando conselho, orientando, dizendo como ela deveria fazer. Elas tinham um relacionamento profundo. Noemi tinha um relacionamento profundo com Ruth. De aconselhamento, de comunhão, de direção. Foi assim,
Foi por causa disso que Ruth conseguiu casar com Boaz. Boaz é a figura de Jesus. Ruth somos nós. E Noemi é o Espírito Santo que dá essa condução. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Desculpa pela hora. Paulo aqui pode ministrar aquela música. Eu queria que, se fosse possível, Paulo, alguém aí, desligasse um pouquinho aquela luz aí de trás. Não tem nada místico nisso. É só para que você possa receber de Deus, sem se preocupar quem está com o seu lado. Às vezes a luz é muito forte, a gente se preocupa quem está aqui, quem está ali, quem está na frente, quem está atrás. E a gente não consegue ouvir o Espírito falar alguma coisa para nós. É rapidinho, 5 minutos, eu prometo. 5 minutos. É o suficiente para o Espírito Santo te pegar. Amém? É o suficiente. Se você entendeu essa palavra, não precisa vir à frente. Aonde você está? Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus possa, nesses dias, fazer algo relevante na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus que habita aí dentro de você, que Ele possa comunicar algo poderoso na sua vida esses dias. Que Ele possa comunicar algo que você nunca esperou receber dEle. Somente Ele será capaz de falar profundamente ao teu espírito e te revelar essas coisas todas que foram faladas agora à noite. Somente o Espírito de Deus vai ser capaz de fazer isso. Não vai ser o teu discipulador, não vai ser o teu pastor, não vai ser o teu pai, não vai ser o teu amigo, não vai ser nada, ninguém. Mas é a ação pura do Espírito de Deus que já está habitando em você. Adore a Ele, adore. Adore a Ele enquanto Ele fala com você. Se conecte a Deus agora e escute o que o Espírito Santo está falando com você hoje. O que o Espírito Santo está te dizendo hoje é assim: eu preciso me relacionar com você. O seu coração é dele? É teu, Senhor. Se o teu coração é somente dele, teu. Ele vai falar com você. Tudo que há em mim é teu, Senhor. Somente teu. Meu coração. Se sinta livre para expressar o que você está teu, sentindo agora. Senhor. Se sinta livre em nome de Jesus. Somente teu. Levante seus braços, declare o que você quer receber de Deus. Se ajoelhe, faça o que quiser. Mas não fique paralisado diante de Deus, por favor. Senhor. Por favor, não somente fique. teu. Não fique paralisado. Tu encheste os meus lábios com teu louvor e meu coração com teu amor. Tudo que há em mim quer te adorar. Minha boca, um novo cântico surgiu. Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu. Santo, Santo, meu coração
e tudo que há em mim é teu, Senhor, somente teu. Tu queres algo da parte de Deus hoje? Ele não vai vir na tua necessidade se Ele não perceber que tu quer. Não se constranja, por favor. Por favor. Não se constranja no que você vai pedir a Deus, no que você vai demonstrar para Ele hoje. Ele quer ministrar algo profundo em você, mas Ele não vai fazer de qualquer jeito. Por favor, expresse para Ele. Expresse algo para Deus. Diga o que você quer, o que você precisa, ou simplesmente não diga nada, apenas adore. Apenas adore, e Ele é capaz de discernir, de saber o que você precisa receber. Mas não fique do mesmo jeito, em nome de Jesus, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. O que está em jogo é a sua vida com Deus, é a sua eternidade. São coisas muito mais sublimes do que o que você pode pensar e imaginar. Atraia os olhares de Deus para você hoje. Atraia o olhar de Deus para você. Atraia o olhar de Deus para você. Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu. Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu. Meu coração é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Senhor, somente teu. Senhor, eu quero ministrar hoje sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que o poder do Espírito Santo que habita em nós possa fazer, durante esses dias, Pai, algo sobrenatural na vida dos teus filhos, Pai. Espírito Santo de Deus, tira toda a apatia, toda a dúvida, todo o receio. Que todas as barreiras que os impedem de te adorar e de estar contigo caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que todo principado, que toda potestade, que toda apatia, Senhor, que se desfaça, que não tenha poder nenhum sobre a vida dos teus filhos, mas que ao contrário disso, Pai, possa se levantar hoje, Pai, um avivamento dentro de cada filho teu que aqui está. Que se levante hoje um espírito de ousadia na vida de cada um dos teus filhos, a ponto, Senhor, deles passarem horas e horas e horas na tua presença, simplesmente desfrutando do que tu tens para fazer na vida deles, Pai. Completa, Pai, completa, Senhor. Completa, Espírito Santo, a obra que tu começou na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome